Tudo que você sempre quis ouvir no rádio e ninguém fez, de um jeito muito descontraído e as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Um programa que muda de acordo com o tema e com os convidados. Afinal, esse é um programa com outras frequências. Boa noite, muito boa noite. Chegamos com o programa Outras Frequências número 257. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Você segurou a cadeira e quase bugou ele, hein? Você viu quem voltou, né, Shell? Quem voltou, quem tá aqui do meu lado, veio com a mesma camiseta do Jason Molina, mas veio na segunda-feira o grande sociólogo e professor Dr. Edson Bariani Júnior, que escreveu Uma Sociologia Abortada, Tobias Barreto e a Crítica da Sociologia, que lança neste programa seu livro, está aqui. E nós vamos começar nosso programa falando das eleições, rapidamente sobre as eleições de ontem, Shell. Eu enganei vocês! Eu ganhei de novo! Eu sou deputado! Não é que o Tiririca levou, rapaz. O Tiririca levou, o Celso Russomano também. Essa galera toda tá eleita. Feliciano vai nos representar, buscando a cura gay, conseguiu com o Jadson. E eu quero falar pra vocês sobre a eleição presidencial. Que legal, teremos então o segundo turno agora, Dilma e Aécio, não é? Vamos ver aí o que vai acontecer. Quero começar esse bloco falando pra vocês, quem não teve a oportunidade, né, Shell? Quem não teve a oportunidade de ler a entrevista no número 173, no Matina Express número 173, saiu lá no longínquo 20 de setembro. Nós temos a íntegra da entrevista com Edson Bariani Júnior, que pode ser conferida através do site, portal Ternura FM, clicando no link Matina Express, no número 173. Pelo menos alguma coisa nessa entrevista é íntegra. Não é? Aliás, quero dizer boa noite a você, Edson. Bem-vindo de novo a Outras Frequências. Foi bem de viagem até Itápolis, voltou tudo certinho, na paz, da semana passada para hoje. Eu contava com auxílio combustível, mas até agora não recebi. Mas teve uma boa... Não falaremos disso. Teve uma boa semana. Eu paguei o café, velho. Você comeu um salgado com salsicha, ficou caro. Não só comi um salgado com salsicha, como aprendi muito sobre matemática e eleições. Aliás, vamos fazer essa conta daqui a pouco nesse programa, é verdade. Quem faz sua cabeça, que faz sua cabeça, Vitrola, dicas de cultura 0 a 10, agenda cultural. Lá, enquanto tomávamos um café numa deliciosa cafeteria dessa cidade, alguém falava assim, caramba... como que era essa? A candidata do PT tem 30 e poucos por cento de intenção de voto, mas também tem 30 e poucos por cento de rejeição, então, ou seja... Não tem nenhum voto. Não tem nenhum voto. É uma das genialidades, né? Das pessoas geniais. Em homenagem a essa pessoa, Shell, eu quero começar esse programa com Quem Faz Sua Cabeça. Hoje é aniversário de Larry Fine, que nasceu em 1902 e morreu em 75. É o Larry, ator, um dos integrantes dos Três Patetas, não é? E eu pergunto pra vocês, quem faz a cabeça de vocês? Os Três Patetas, um trio, o Gordo e o Magro, uma dupla, ou os Trapalhões, um quarteto. Shell, os Três Patetas, o Gordo e o Magro ou os Trapalhões? Os Três Patetas. Os Três Patetas 1-0. Aliás, estou com uma vontade de enfiar meus dedos nos olhos do Edson, mas como ele tem um histórico policial, né, ele era policial, ele pode depois me matar. Desse por satisfeito que é nos olhos. Os Três Patetas 2-0, né, Marcel? 2-0. Edson, qual dos... Eu vou no Gordo e Magro, adiantando que eu posso enfiar os meus dedos também num lugar bastante sensível. Não. Eu vou ficar com os Três Patetas também. Shell, antes de irmos para o Vitrola, para que possamos otimizar o tempo do segundo bloco, eu queria que você mandasse um abraço para Eunápolis, para Bahia, para aquele lugar onde temos Flávio Felipe, ele e sua namorada. Agora Sorria, você está na Bahia. Sorria, você está na Bahia. Optou por namorar alguém do sexo feminino agora. O que nos surpreendeu a todos. Nos surpreendeu bastante. O que nos surpreendeu muito. Parece que ele, além de assistir Malhação e acompanhar também alguns seriados, Smallville, por exemplo, está escutando determinadas músicas. Sim, eu descobri que... Um abraço pro Flávio Felipe lá em Eunápolis. Flavinho, um abraço, querido. O nosso... jovem pubescente. Agora tá com pelos pubianos, né? Exatamente. O que é esse som de fundo? Que está muito esperançoso de que finalmente vai deixar de tocar-se. Parece que agora vai conseguir uma iniciação, né? Exatamente. O que é essa música?
aqui um abraço pro Flávio Felipe, que é um fã incondicional do Luan Santana. Como nós vimos lá como nós vimos lá no Facebook, descobrimos isso. Né? Ele gosta de uma sanfona. Toda aquela, ele conversa com o Edson sobre os Smiths, com você sobre os Beatles e tal, mas é fã mesmo do Luan Santana. Luan Santana, velho. Surpreendente também. Que coisa estranha. Diz que Luciano Huck, né? Então, mas mais do Luan Santana. Mais do Luan Santana. Diz que ele, conversando com ele, ele falou que o que ele gosta mesmo é de pensar no Luan Santana roçando aquele cavanhaquezinho. Parece que ele tá vivendo com a namorada dele uma espécie de meteoro da paixão. É isso? Menos, né? Hein? É uma... Digamos que é uma ascensão ao descabaçamento. Nossa, Marcel, dicas... Está naquela fase de eu, você, 2 filhos e um cachorro. Marcel, por favor, dicas a Flavinho de atitudes para a primeira noite. Primeiramente, compareça. The first fuck. Literalmente, compareça. Compareça, vá. Fisicamente, espiritualmente, compareça. Preservativo. Importantíssimo. Leve, né? Gelol. Leve gelol. Pílula de dia seguinte também você pode levar, que é importante. Leve um vinho. Não se assuste, Flávio. A primeira vez, a gente nunca esquece. Dói. Não é igual a Barbie, não é? Eu queria deixar um recado pro Flávio também. Fala aí. Flávio, você é uma vergonha pros machos ortodoxos. Vamos fazer o seguinte, cara. Vitrola nesse bloco. Hoje não vai ser só o Edson que vai pôr? Vitrola? Como que vai ser? Hoje não. Hoje vamos todo mundo. Você faz questão, como diria um amigo? Questão absoluta. Eu vou tocar Luan Santana hoje aqui. Ah, não, cara. Tem a questão Coimbra, né? Essa aí. Ô, Shell, o primeiro Vitrola tá marcado aqui como seu. Como que faz? Nós vamos ouvir música que você definiu? Já? Eu acho que eu vou ceder o meu espaço, porque normalmente o meu Vitrola é o pior, pro Edson. Deixa pra... Eu assumo isso. Pode tocar a sua música, por favor. Alguém... É do Luan Santana ou não? A música? É. Então, eu tava pensando até em homenagear o Flávio aí com uma canção do Luan Santana. Véi, não faça isso, por favor, cara. Esse programa não merece. Eu acho. Você me recomenda o quê? Nem você consegue chegar tão baixo assim. Você pode me dar um soco na cara que eu prefiro. O problema pra mim é isso, né? Descer tão fundo assim. Você que já colocou, por exemplo, Coltrane, você colocou Bach, você colocou até o Cage é bom. Chegar o Luan Santana. Em homenagem ao Luciano Huck, você podia colocar a Angélica, eu acho. Olha, eu tenho 2 opções aqui. Uma delas é o Luan Santana. E a outra é uma indicação que o Edson me deu, que é o Cage tocando numa banheira. Cage, Um pato Cage. de borracha, Não, Cage. um zapi. Cage, esse aí, é essa aí. O que você acha? Eu prefiro o Cage, por Pode favor. ser essa? Por favor. Mas o Marcel vai ter que editar, tem uns 10 minutos. Então pede outra, pede uma boa, vai. Então tá. Então eu vou ficar com o Luan Santana. Garotas não merecem chorar. Em homenagem ao Flávio Não faz isso, cara, nesse programa não. Então vamos escutar essa porra que eu me nego a falar o que é e voltamos. Eu acho que é melhor nem voltar. Vitrola! Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade. Mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade, o crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade.
mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, e nem te trocaria por qualquer outra pessoa, só pra matar a vontade. O crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, nem te trocaria por qualquer outra pessoa. O crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Que programa legal, sou! Da hora! Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP, preparando o seu filho para as grandes conquistas. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 257. Acho melhor nem voltar, na verdade, depois desse som. Eu tô aqui tendo a minha síndrome e o Edson tá me censurando de novo. Hoje é 6 de outubro de 2014, um dia depois das eleições. Estamos de volta e Edson Bariani Júnior, nosso sociólogo, nosso amigo que está lançando Tobias Barreto e a Crítica da Sociologia, está conosco para falar de assuntos diversos, não só de eleições, como fizemos semana passada. Hoje é aniversário de um vocalista chamado Brian Johnson, vocalista do AC/DC, e sempre tem essa briguinha, quem é o melhor, quem foi melhor, Bon Scott ou Brian Johnson no AC/DC, mas não. Eu pergunto quem foi o melhor frontman desses 4, que normalmente figuram como os melhores por aí. Eu pergunto pro Edson, sem escapar desses 4, Edson, não me venha com o Morrissey, porque ele não está na lista. Quem foi melhor pra você? Quem faz sua cabeça? Brian Johnson, Robert Plant, Mick Jagger ou Freddie Mercury? Não, eu não sou de escapar de 4, não. Eu vou direto no Robert Plant. Robert Plant, então, Zeppelin 1-0. Shell, Johnson, Plant, Jagger ou Mercury? Claro que é o Robert Plant. Né? Robert Plant 2-0.
Sem dúvida. Robert Plant 3-0. Eu não vou deixar o Freddie Mercury perder a 0. Nesse bloco, cara, antes de qualquer outra coisa, eu queria que o Marcel comentasse algumas notícias. Pode ser, Marcel? Vamos lá. Faz tempo que você não comenta. Eu queria que você fosse sucinto, se puder. Tá bom? Vamos lá. Santos voltou ao Rio Grande do Sul e a torcida do Grêmio agora chamou o Aranha de Branca de Neve. Piada, né? Luan Santana estaria tendo um affair com Bruna Marquezine, ex de Neymar. Flávio Felipe. Paulo Maluf tentou caçar sua impugnação a tempo e se comparou a Jesus Cristo durante carreata. Vamos crucificá-lo. Sociedade Esportiva Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro. Vai melhorar. Idealizador do estupro coletivo na Paraíba pega mais de 100 anos de cadeia. Só ele? Anderson Silva Spider voltou atrás e agora quer o cinturão de campeão no UFC. Conversa fiada. A Fazenda não consegue alavancar a audiência na Record. Lógica. Anitta e Caetano Veloso concorrem a Grammy Latino. Lugar bom pra soltar uma bomba. E o Rock Júnior foi apresentado como novo técnico do 15 de Piracicaba e prometeu colocar em prática tudo aquilo que aprendeu com o Filipão. Já pelo nome ele vai muito bem. Muito bem. Então aí as notícias todas né? passadas. Entendeu, né? Eu entendi. Rock Júnior. Nossa, meu Deus do céu. Entendeu? Ô, moçada, eu queria saber o seguinte. Queria que o Edson falasse, como ele tem gabarito pra falar, que trabalhou muitos anos nesse meio. Queria que você falasse do policial que matou o ambulante. Nós tivemos a notícia do policial que acabou matando o ambulante em São Paulo. Ele já tinha um histórico, acho que foi em março, que ele tinha cometido, não sei se é um crime isso, mas ele tinha assassinado outra pessoa, outro cidadão. Eu queria que você comentasse essa questão. Eu não sei se você acompanha, mas em Rio Preto existe uma pendenga incrível em relação à Polícia Civil e Militar. Estão em pé de guerra. Não é coincidência, porque a gente estava em véspera de eleição e cada um tinha candidato também lá. E aí eu vi, na semana passada, uma entrevista do jornal local lá, onde o chefe da Polícia Civil detona a Polícia Militar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o problema da Polícia Civil e da Polícia Militar e esse foco enorme que a mídia está dando em cima da morte do ambulante em São Paulo, que tentou pegar o spray de pimenta, levou um tiro e morreu sumariamente. Não, o problema das polícias já é bem antigo, né? Aliás, remonta até o Império, quando a gente tem exército, guarda nacional e tal. A ditadura piorou muito essas circunstâncias e há uma ideia de se unir essas polícias, né? Principalmente em São Paulo. Claro que isso não vai acontecer nem a médio prazo, porque ninguém quer perder a sua posição em cada setor. Mas a longo prazo alguma coisa tem que ser feita, que não pode continuar com esse sistema esquizofrênico, né? Essa relação atual entre população e polícia é muito complicado. Primeiro que a gente não dispõe de mecanismos legais que protejam o policial também. Hoje você pode assassinar um policial e isso não acrescenta um dia à sua pena, né? Por outro lado, o policial acaba reagindo de forma, às vezes, desproporcional. Por quê? Porque é acossado pela população, né? Que foi esse caso aí. Sim, esse caso aí. Do ambulante. Que na minha visão foi uma sucessão de imbecilidades de todos. Sim. Da população, da polícia. O cara tenta tirar o spray de pimenta da mão de um cara armado, né? Um cara armado. Já começa que é um conflito que não deveria ser policial. Exato. É um conflito de interesse que deveria estar sendo cuidado num fórum, numa audiência pública, sobre como a atuação de camelôs, tal. Não devia deixar a polícia cuidar disso. Esse rapa a polícia não deve ser um instrumento nem de penalização, nem de detenção do camelô. Né? Desde que a gente se conhece por gente, que existe esse negócio do rapa, a população comprando aqueles produtos lá. Sim. Porque fica lotado aquilo. O lojista. Eu ainda prefiro a polícia de prevenção, que eu acho que seria o ideal, a função ideal. Agora, já que vai reprimir, tem que se conversar e chegar num acordo nesse sentido. Que é um problema histórico de São Paulo, o esquema dos camelôs na rua, né? Ô Shell, e Edson? Aqui tem um negócio complicado também, Marcelo? Que passa por uma leitura da sociedade brasileira muito, muito complicada, que é essa ideia de que a sociedade civil é necessariamente melhor do que as instituições. O que a gente tratou sobre a política. Eu não acredito nisso, tá? O que ninguém comenta no vídeo do policial é que era um policial para conter uma multidão de pessoas. Veja, um policial armado, duplamente armado, o spray de pimenta numa mão, a arma na outra, a arma sacada, e a população, e ele sendo sistematicamente cercado e acossado por aquelas pessoas, de fato, espera-se que ele não reaja. O que aconteceria se ele pegasse a arma do policial? Sim, exatamente. E outra coisa, Shell, quando acontece o rapa, né, que é o grito deles, o rapa, um grita, todo mundo sai correndo. Quem sai correndo são os ambulantes. E a população abre espaço para a polícia. Em tese, a população está fazendo receptação desse produto. Como você vem falando que o civil não é muito melhor do que a instituição, né? Ali
todos são criminosos. Porque todo mundo sabe que está comprando produto que de alguma maneira não é legalizado no Brasil. Vejam, e aí como que fazem essa discussão? De uma forma absurda. Como, CD no Brasil é caro. Então a gente compra o quê? Pirata. Ou pirata. DVD no Brasil é caro, a gente compra o pirata. Veja, uma coisa não pode invalidar a outra além. Se pirataria é crime, é ilegal. Ou seja, você não pode. O Edson já disse isso aqui em outros programas em que ele veio. A gente não pode escolher umas leis em detrimento de outras. A gente não pode escolher que lei a gente respeita e que lei a gente não respeita. Clínicas clandestinas de aborto, por exemplo. Não é? A pessoa vai lá e depois é um crime, porque aquele médico... quem procura uma clínica clandestina de aborto é tão criminoso quanto o médico que está cometendo um aborto. Sim, assim como são criminosos, quem obriga essas pessoas a procurar clínicas clandestinas. Já que o sistema de saúde ou não oferece, ou então isso é protelado ao infinito por causa de valores conservadores das pessoas que movem o sistema. Justamente, eu queria só fazer uma ponte. Eu queria saber da opinião do Edson em relação a... Além de ser sociólogo, trabalhou na polícia. O que você acha, Edson, desses programas que monopolizam as tardes do Brasil? Eles são mais... eles auxiliam ou eles prejudicam a polícia? Da Atena e companhia aí, que ficam das 3, 4 horas da tarde em diante até a noite. É o que se tem na TV e as pessoas acompanham esse tipo de noticiário. Isso é positivo, negativo, é lixo? Não, extremamente negativo, né? Extremamente negativo. Primeiro, está relacionado a um componente sádico das pessoas. Segundo, que as instituições, para darem satisfações, inclusive eleitorais, esse tipo de programa, o programa monopoliza. Hoje o programa dirige operações policiais, porque as operações só ocorrem no horário do programa. E aí, no meio do programa, o policial que está trabalhando é solicitado para dar entrevistas, tal, sob pena do apresentador fazer um escândalo no ar e ligar para o governador e tal. Ou seja, uma demagogia desnecessária que deixa a população desprotegida para dar audiência. Pior, né? E que é pior, que eu comentei há 2 programas atrás. O Datena alçou o delegado Olim, porque ele entrevistava o delegado Olim todo dia nessas operações. Na campanha a candidato a deputado. A campanha dele ele aparecia com a criança no colo. Exatamente. E esses programas criam uma mítica de uma sociedade violenta que não corresponde a nenhum índice. Se vocês pegarem os números da Organização das Nações Unidas, se vocês pegarem os índices da OMS, se vocês pegarem os índices, os dados estatísticos do IBGE e de outras fontes de pesquisa, inclusive de organismos não governamentais como ONGs, vocês vão ver que os números são incompatíveis com o clima de pesadelo, medo e pânico que esses programas criam. E isso influencia o debate público. Você vê esse debate sobre maioridade penal. Porque qualquer crime cometido por menor ganha visibilidade gigantesca na TV. Então as pessoas acham que aquilo está acontecendo frequentemente, numa intensidade gigantesca. Não é verdade. Não é verdade. Esses crimes são residuais até. Só que aí isso serve também para algumas pessoas defenderem esse tipo de coisa. Exatamente. Eu não sei se o Shell viu, só para terminar o bloco aqui, já estouramos o tempo. Essas notícias estão saindo lá no jornal. Acho que talvez você saiba mais que o nome, inclusive, do jornal de Rio Preto. O periódico lá que sai, o jornal que sai todos os dias. Diário da Região. Diário da Região. O comandante da Polícia Civil disse essa semana... Eu quero deixar bem claro que eu sei o nome, mas eu não leio essas p***. Não, eu vi porque eu estava esperando a Adri numa clínica lá, justamente por isso. E o comandante da Polícia Civil, ele fala que a relação da Polícia Civil e militar é pior do que a relação entre judeus e palestinos, por exemplo. Caramba! Não é? Foi de uma coragem... primeiro... Foi de uma ousadia muito grande e, por outro lado, causou uma insegurança da população, porque fala, porra... Não, agora, se eles têm o mesmo chefe em comum, é sinal de que a instituição não funciona. Se você e outra pessoa dizem que vocês têm uma péssima relação, o problema é quem manda nos dois, que é a mesma pessoa, o secretário de Segurança e o governador. Exatamente. Respondida a questão. É o momento de Vitrola, então, nesse bloco, e o Vitrola seria da minha pessoa. Está passada a bola para... o senhor Edson Bariani Júnior. Se não quiser, eu posso pedir pro Marcelo, você faz no próximo. Ou já quer? Não, eu vou de Joy Division Passover. Boa, Joy Division voltando já. Vitrola!
is a crisis I knew had to come, destroying the balance I'd kept, doubting, unsettling and turning around, wondering what will come next. Is this the role that you wanted to live? I was foolish to ask for so much. Without the protection and infancy's guard, it all falls apart at first touch. Watching the reel as it comes to a close, brutally taking its time. People who change for no reason at all, happening all of the time. Can I go on with this train of events, disturbing and purging my mind? Back out of my duties when all's said and done, I know that I'll lose every time. Moving along in our God-given ways, safety is sought by the fire. Sanctuary from these feverish smiles, left with a mark on the door. Is this the gift that I wanted to give? Forgive and forget's what they teach. Go pass through the deserts and wastelands once more, and watch as they drop by the beach. Destroying the balance I'd kept, turning around to the next set of lives, wondering what will come next. Eu tenho duas perguntas pra fazer. Posso? Valeu? Obrigado. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Talatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Educação e conquista. Na evolução do homem,
a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP, preparando o seu filho para as grandes conquistas. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora, 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261, fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447, fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora, trazendo o cinema mais perto de você. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Outras frequências. E estamos de volta com o programa Outras Frequências número 257. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014 e realmente eu me balanço na cadeira quando estou apresentando esse programa. Edson percebeu muito bem isso. Estamos recebendo hoje o Dr. Edson Bariani Júnior, sociólogo e professor que está aqui do meu lado, escritor também, acaba de lançar o seu 4º livro, Edson. Você escreveu Administração Pública no Brasil, Breve História Política, com a Cristina Andrews, A Sociologia no Brasil, Uma Batalha, Duas Trajetórias, Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos, e também o outro sobre o Guerreiro Ramos e a Redenção Sociológica, Capitalismo e Sociologia no Brasil. Esse é o 4º, lançado pela editora CRV. Nesse bloco falaremos disso. E esse primeiro, Quem Faz Sua Cabeça do bloco, é especialmente para o Edson. Eu preparei para ele Quem Faz Sua Cabeça, melhor centroavante da história do São Paulo. Hoje é aniversário do Careca, araraquarense, que nasceu em 1960. E eu pergunto para vocês, quem faz a cabeça de vocês, melhor centroavante da história do São Paulo? Careca, Serginho Chulapa, Luiz Fabiano, França. Coloquem quem vocês quiserem, o melhor centroavante. Eu não estou falando de atacante, porque tem Leônidas da Silva, Canhoteiro, Fradenrich, etc. Começando Palhinha. Com você. E aí vai. Careca, claro. Careca. E vou arriscar mais. O melhor centroavante da história? Careca? Da história do futebol brasileiro? Bate com Ronaldo, Romário. Melhor que o Ronaldo, nível do Romário, o Pagão, Reinaldo. Deu azar de não ser campeão mundial. Bateu na trave. Se machucou uma vez, outra vez. 86 saiu velho, nos então. pênaltis lá. Então, Careca 1-0. Eu acho o Careca formidável. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quantas vezes você não admirou o Careca entrando com bola e tudo? Ô, louco. Eu sabia que vinha uma palhaçada. Se bem que o Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história de São Paulo, né? A penetração do Careca era insuperável. Incrível, né? Careca 1-0, Chel. Careca 2-0. Marcel, da história do... Quando ele usava a cabeça, eu achava. Careca também. Careca. Aquele ataque do São Paulo com Miller, Sidney, Pita... Nossa, é um absurdo. Eu não gosto de São Paulo, mas esse time era bom. Careca eu também voto. Ô Edson, vamos aproveitar que você tá aqui, vamos dar uma moral pro tricolor paulista, vai. Escala o time de todos os tempos aí. Do goleiro ao centroavante. Consegue? Rogério Ceni, o mito. Né? Já começou cagando, o 5º melhor goleiro de São Paulo. Brincadeira. Desorde, Oscar, Dario Pereira e Serginho. Serginho lateral esquerdo? Serginho lateral esquerdo, bem melhor que o Roberto Carlos. Bauer, Falcão e Raí. Zé Sérgio, Careca e Canhoteiro. Timaço, não é? Leônidas da Silva nem entra no pacote? Não tem lugar pra todo mundo. Dizem que um grande time Diamante Negro reserva. Dizem que um grande time sempre começa com um grande goleiro. Ele já começou mal pra caramba. No caso, temos que homenageá-lo. Aliás, esse bloco eu deixei pra falar um pouco de futebol. Está encerrando a carreira do goleiro Rogério Ceni. Olha, cara, eu não entendo nada, mas bom não pode ser o Cássio. Cassião, de jeito nenhum. Mas tem 20 metros de altura. Ainda assim, né? Veja, como vocês confiam num goleiro que é a cara do Frankenstein?
Você olha pro cara, dá a impressão que foi o Picasso que montou aquela porra. Bêbado. O negócio é o seguinte, nesse programa, nós temos 3 integrantes fixos, temos aqui o Edson visitando, um deles já abdicou do futebol, apesar de cornetar e ver às vezes, o Shell deixou pra lá o futebol. O Edson tá falando aqui que tá com o saco cheio também. Eu queria que vocês comentassem rapidamente esse negócio de bola na mão, mão na bola de ultimamente aí, movimento não natural, não é? Da mão, pênaltis marcados de maneira bizarra várias vezes aí no campeonato. Careca que gostava muito de mão na bola. Mão na bola, né? Dizem que o trocadilho vai longe aqui, bola né? na mão é pênalti, mas mão na bola é assédio sexual. Tá a fim de parar de se aposentar junto com o Rogério, Edson? Vou fazer isso, porque depois do mito, o que vier... Não, é uma decisão? Você vai parar de gostar de futebol? Uma decisão. Parei com o futebol, estou limpo há uma semana. Mas vamos dizer que faz 40 anos que você gosta. E você profundamente. Sabe, não tem recaída? Desculpa interromper esse papo pederasta aí, mas você sabe que há 2 semanas atrás saiu uma informação no sábado que os árbitros chegaram a cogitar parar o brasileiro. O campeonato. Eles ameaçaram aí, porque acho que tudo foi na conta deles, na realidade, né? Sabe o que eu... Estão indignados. E melhor eles pararem o campeonato do que continuar fazendo o que estão fazendo. Esse campeonato tá marcado... Porque eles sim estão fazendo em campo o que fazemos no banheiro. Exatamente. Tá complicado. Do outro lado também, a gente tem uma legislação que é no mínimo torpe, né? Porque veja, a FIFA delibera uma coisa, a CBF faz outra, a orientação que os árbitros recebem por sua vez é outra, não há um discurso comum, esses idiotas não se entendem, né? Que é o que a gente estava conversando a semana passada aqui. Como uma jogada pode ficar a cargo da interpretação do árbitro? Não, o que é pior que interpretação, veja, intenção. Se fosse o Paul Ricoeur ou o Gadamer que fosse apitar o jogo, dá um crédito. Velho, só se for o Walter Mercado, a mãe de Ná. E outra, né, cara? O problema é o seguinte. A FIFA delibera uma coisa. A CBF tem suas próprias leis. E tem os árbitros que não sabem entender o que leem, o que... Quer dizer, é um conjunto de merda batido no liquidificador. Essa questão de intenção. A gente estava discutindo fora do ar um jogo que teve já 3 semanas, né? Que foi o clássico lá do Corinthians com o São Paulo. E a gente estava falando aqui, a interpretação do Edson foi que, por exemplo, nenhum dos 2 pênaltis foi. Eu achei que um foi, o outro foi absurdamente marcado, porque esse negócio de bater a mão tá ligado à intenção. As leis tinham que ser claras, né? Essas regras tinham que ser claras. Por exemplo, intenção não dá pra você... Como que o comentarista faz isso, Shell? Fala assim, não, ele teve intenção de quebrar. Ele teve intenção de pegar. Não tem intenção. Deu um carrinho que nem o Fábio Santos fez lá, rua. Cartão vermelho, não é? E esse negócio de mão na bola e bola na mão, cara, tá se tornando, o Edson tem razão, chatíssimo, né? Cara, e eles não vão resolver isso. Porque, veja... Até o Kant discutiu o problema da intencionalidade e não resolveu isso. Eu ia falar isso agora, não é? Em contrapartida, o vôlei, por exemplo, cada um pode pedir os videocheques, né, numa quantidade X por 7, e aí tira a dúvida, não é? No caso do jogo São Paulo e Corinthians, São Paulo podia ter pedido videocheque nos 2 pênaltis. O juiz parava, olhava, putz, realmente, o cara ergueu a mão. É ridículo, você assiste o jogo, o jogador tem que pôr a mão na boca para falar. Porque senão... Tá sendo assim agora. Vão interpretar o que ele tá dizendo dentro de outro contexto. Não, tá ridículo. Até no futebol americano, a Adri assiste mais do que eu, inclusive, passa de domingo, segunda e quinta, né? Esse ano tá insuportável por causa das bandeiras amarelas, né? É um jogo de bandeira amarela. A todo momento, um árbitro joga, tem que parar, analisar e ver. Então, cara, mas eu sou contra isso também. Eu acho que isso mata o esporte. Sabe por quê? Porque o que a avaliação faz? Ela tira do esporte, que o esporte ainda tem de mais significativo, ou do jogo, que é a imprevisibilidade, a dúvida, a possibilidade do erro agindo contra a lógica formal ou objetiva. Por exemplo, você tem um time melhor que o outro, melhor preparado, melhor treinado, com jogadores mais qualificados, e ele pode perder, sei lá, por um time retranqueiro. Exatamente. Que faz lá um gol. E com o avanço... o Chapecoense é o rei disso. E com o avanço da tecnologia, percebe-se que ficou muito chato. Realmente, a gente tá perdendo o amor e o interesse pelo esporte, porque eu não me lembro de antigamente ficar tanto debate, tanto comentário sobre um determinado assunto, cara. Outro ponto importante que o Edson colocou também fora do ar, é importante falar aqui.
O debate futebolístico no Brasil insuportável. nunca foi incrível, mas a gente já foi melhorzinho, hein? Primeiro que os caras não são profissionais, são torcedores falando ali, né? Tem um programa da Jovem Pan, inclusive dessa mesma rádio aqui, da 1 às 2 da tarde, que não tem como ouvir aquilo, cara. Que já foi divertido uma época. Eles ficam falando um em cima do outro, né? E ainda, até Cláudio Karsug, Flávio Prado, que já tiveram algum... Não é? Já foram bons comentaristas entrando naquela. Nossa, Nilson César. Pra quem já teve Nelson Rodrigues, João Saldanha, Putz, isso já matou. Caos. Já matou, não é? As crônicas do João Saldanha são ótimas. Eu leio uma por dia do livro que você me emprestou lá. E o Nelson Rodrigues, não tinha um flamenguista que odiasse o cara. Não é? Fluminense roxo e crônicas deles. Era literatura aquilo, né? Essa bosta que a gente faz hoje. Vitrola, né? Nesse momento? Deixa eu ver aqui. Vitrola é de Marcel Rodrigo. O que tá rolando seu Vitrola, Imagine Dragon, Radioactive. E voltamos já. Vitrola! Outras frequências. Café e cigarro tem que ser feito na hora. Outras frequências. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas,
E ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 257. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Edson está me balançando aqui na cadeira porque eu parei com esse ticket de ficar balançando a cadeira. Recebemos aqui hoje... Com esse ticket? Com esse ticket. O Dr. Edson Bariani Júnior lançando seu livro, Uma Sociologia Abortada. Enfim, nesse bloco ele vai falar dele. Isso, é o que eu ia propor. Quando falaríamos do livro? Nesse momento, depois do que faz sua cabeça, porque hoje é aniversário de Charlton Heston, que nasceu em 24, morreu em 2008. E eu pergunto pra vocês o que faz a cabeça confusa de vocês. Ele fez 845 milhões de filmes. Mas eu coloquei apenas os 10 Mandamentos de 56, que ele é Moisés, né? Ben-Hur, o interminável Ben-Hur de 59, que ele é Judá Ben-Hur. El Cid de 61, o Cavaleiro Espanhol, que ele faz o El Cid. A Última Esperança da Terra de 71, que ele faz o Robert Neville. Ou o Maior Espetáculo da Terra de 52, eu começo com o Shell. O que o Charlton Heston fez? Eu prefiro a participação dele, a participação especial dele no Tiros em Columbine do Michael. Eu não sei se você percebeu que eu falei 5 filmes. Não sei se você percebeu que eu falei 5 filmes. Cara, ele é o presidente da Associação Nacional do Rifle, um negócio assim nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores defensores. Foi. Né, Oi? É. Foi, morreu em 2008. Foi um dos maiores defensores da Sociedade Armada Norte-Americana, e ele tá lá no Tiros em Columbine do Michael Moore. Não, o Michael Moore vai visitá-lo lá e entrevistá-lo acerca justamente do problema das armas na sociedade americana. É uma das participações mais memoráveis do Charlton Heston num filme. Ele tem o Oscar de melhor ator no Ben-Hur, né? Porque a academia, inclusive, não aguentou ver o filme até o fim, deu prêmio pra ele, que não acaba nunca. Mas, cara, eu fico com o Ben-Hur, eu gosto muito. O cinema americano, quando fazia aqueles épicos do cinema americano, tipo, acho que se não me engano é o declínio do Império Romano, faliu a produtora que fez o filme. Ben-Hur 1-0 de 59, Edson. Charlton Heston. Embora Ben-Hur seja muito interessante, aquela relação homoafetiva involuntária que rola ali, que o Charlton Heston odiava que mencionasse, mas eu fico, na verdade, com a falha do editor aqui, que esqueceu o Planeta dos Macacos, o melhor filme, com o final mais interessante da história do cinema. Aliás, o bom Planeta dos Macacos, não esses lixos aí que andam fazendo. Bem muito lembrado, o primeiro Planeta dos Macacos é a melhor versão do filme. Eu juro que eu ia ele não é um macaco. Não é um macaco. Ele é o astronauta. O Charlton Heston ele fez uns 80 filmes e tem muitos notáveis. Eu desconfio que o fato dos macacos andarem armados, isso aí é influência do Charlton Heston. Porque eu nunca vi um chimpanzé ter a ficção por armas. Olha, a menos aquele vídeo daqueles revolucionários africanos.
Tava lendo o Planeta dos Macacos, um voto, eu vou votar no Ben-Hur, 2-1. Eu vou votar no Planeta dos Macacos também, cara. Ben-Hur é legal porque você come nacho, come pipoca, come chocolate, não acaba. O Ben-Hur demora uma semana pra acabar, né? Eu comecei a ver semana passada, vamos ver se eu acabo agora. Ben-Hur, então, 3-1. Eu queria que o Edson falasse um pouco sobre Uma Sociologia Abortada, Tobias Barreto e a Crítica da Sociologia, que acaba de ser lançado pela editora CRV, não é? Estou com a obra aqui em minhas mãos. O que eu gostaria de começar fazendo uma pergunta mesmo. Então manda. Em primeiro lugar, parabenizando o Edson pela iniciativa, porque talvez, não só porque é o intelectual que eu mais respeito hoje, né? Não veio no mundo a passeio, como diz Edward Lynch. E não porque somos amigos há anos, né? Mas porque qualquer pessoa que conhece o trabalho do Edson sabe o rigor e a seriedade com o que ele encara o pensamento, qualquer coisa, a reflexão, inclusive. O trabalho, exatamente, qualquer coisa, né? Mas eu queria começar perguntando para o Edson, depois de parabenizá-lo pelo livro, se o Tobias Barreto foi o grande pensador do século XIX brasileiro. Num contexto que me parece que nós não temos tantos assim, né? Temos alguns, tipo Nabucco, né, um grande pensador, temos alguns juristas que são importantes, embora bastante pragmáticos, né? Silvio Romero, um cara interessante, mais polêmico, né? Machado, se a gente pensar que o Machado talvez tenha uma coisa de pensador, agora, nesse nível de lidar com questões filosóficas, de enfrentar a ciência moderna, acho que o Tobias Barreto é insuperável, né? Embora todos os livros didáticos e boa parte da bibliografia especializada vão ficar contra mim nisso. É o que eu ia falar, eu tenho a impressão que nessa posição você já sai perdendo de saída. Porque, veja, você fala, o título do livro é justamente essa, uma sociologia abortada, né? Me parece que o que sempre recusaram ao Tobias Barreto é a condição de sociólogo. Acho que até ele mesmo, não é? Sim, ele próprio. Ele próprio. Aliás, quero dizer que o livro se chama Uma Sociologia Abortada, mas nenhum feto foi jogado no lixo por causa disso. Não maltratamos animais. Não houve. E esse livro é feito com papel reciclável. O único animal maltratado é o que lê, no caso. E as pessoas podem encontrá-lo onde, Edson? Olha, nas piores livrarias do ramo, nos sebos, ponta de estoque, né? Só não peçam para mim, porque eu não sou vendedor de livro. E não, por favor, não comprem o livro para fazer média comigo, porque não precisam da minha anuência para continuar essa existência medíocre que as pessoas têm. Eu queria que você não fosse jocoso nesse momento e falasse realmente onde as pessoas compram, porque senão elas vão lá na tua casa. No site da CRV Editora, né? E nas piores lojas do ramo. Muito bem, então se você quiser... Mas é uma mensagem importante, né? Porque, vejam, o intelectual não é livreiro, nem comerciante. Ele não vê, para começo de conversa, ele não vende ideias. Ele pensa. Né? A pior sensação de publicar um livro é que você sente cafetão dele no dia seguinte. Exatamente. No outro dia você é convertido numa espécie de cafetão mesmo, né? É como se você não fosse um intelectual, tivesse entregue ao rufianismo. Puta, eu tô aqui com um livro na página 89. Vira um proxeneta. Um proxeneta do pensamento. Tô aqui com um livro na página 89 e ele cita o seguinte, abre aspas: a sociologia nasce quando os homens sentem-se alienados e acuados frente a este monstro, sociedade, que eles próprios criaram, mas não podem dominar. Restava-lhes explicá-lo, mais tarde compreendê-lo. Ele está citando Edson Bariani. É legal, eu copiei da Wikipédia essa parte aí, mas na verdade é uma alusão a algumas passagens de um grande sociólogo americano chamado Alvin Goldner, né? Certo. O declínio do Ocidente e tal, e onde ele discute essa coisa da sociedade, esse monstro que nós próprios criamos, mas não controlamos, né? E daí essa sensação sempre presente de impotência frente à vida coletiva. Eu queria agora fazer uma pergunta pro Ed. Estava aqui analisando. Aliás, só pelas referências bibliográficas, Marcelo, só para terminar, já vale a compra do livro, viu? Você vai entender um pouco de sociologia se for. Então, isso é bacana, o entendimento da sociologia. Mas na sua área, Edson, filosofia, você não vai escrever nada? Olha, além de isso, a questão filosófica, às vezes, resvalar um pouco nas minhas opções sexuais, eu não sou um filósofo de formação, né? Sim. Então eu só tenho condições de discutir alguma coisa relacionada à sociologia como ciência, né? Mas assim, você enquanto filósofo, como você analisa o seu livro de sociologia?
Olha, como filósofo, eu acho que é um péssimo livro de filosofia. Como sociólogo, eu acho que é um livro de traição venal. As origens. Cara, é sério, são mais de 20 páginas de referências, né? Por exemplo, você leu o Alencar inteiro aqui, né, velho? Não. Minas de Prata eu não li, por exemplo. Porque o dia que eu ler isso é porque a tentativa de suicídio deu errado. Muito bem, então, Mas olha... o que a filosofia fala sobre isso? Uma sociologia abortada... Não, pode responder. Ele tá te cornetando, pode responder. Deixa. Sobre isso exatamente o quê? Seguinte, cara, vamos pro 0 a 10? Tem tempo ainda, né? Olha, o que 2 minutos é uma sacanagem, mas é porque o Tobias Barreto, e o Edson pode comentar isso melhor, ele tá na interface dessas ciências, na verdade, né? Veja, ele é um difusor do pensamento filosófico alemão em alemão no Brasil. Tem os estudos alemães, né? O cara que escrevia um jornal inteirinho em alemão e só ele lia. Monografias em alemão. Porque vejam, imagine o contexto cultural onde ele produzia, né? O interior de Pernambuco, uma cidadezinha menor que Bitinga. Sim, e assim, em que toda a vida intelectual, sob muitos aspectos, era reduzida a um debate, às vezes muito circunscrito a poucos intelectuais e o clero, né? Verdade. Era um negócio muito religioso, em que a religião ainda tinha um... Eu acho que o Tobias Barreto e o Kant são duas figuras muito particulares, porque eles provam que o provincianismo não deve nada ao cosmopolitismo, que são dois grandes cosmopolitas que nunca saíram da sua cidadezinha. É o que eu ia te perguntar, eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque qual a importância do Tobias Barreto para o pensamento filosófico e social brasileiro? Não só porque ele fica esquecido, e o seu livro o resgata como intelectual público, porque ele foi, né? Mas também a singularidade de ter produzido um pensamento à revelia do que era a corte no Brasil do século XIX e do que se... Porque é até possível que nós entendamos Silvio Romero, Machado de Assis, José Veríssimo como figuras significativas no debate público brasileiro do século XIX, mas porque eles tinham boas condições para isso, viviam na corte, né? E pensavam na corte. Tobias Barreto não. Tobias Barreto nunca sai da própria cidade, né? Inclusive, Shell, eu gostaria que você, em relação a isso, rapidamente falasse um pouco sobre Itabira. Você pode falar alguma coisa? Sobre Carlos Drummond e Itabira? Ele quer que eu diga que aquilo é uma bosta. Não. Rapidinho, 0 a 10, mas correndo, tá? Hoje seria aniversário de Ulisses Guimarães, 1916, morreu em 92 e nunca achamos o seu corpinho. 0. 10 porque nunca acharam o corpo dele. Lamento que ele demorou muito para sumir. Também vou dar um zerinho para ele. Romero Brito nasceu em 63, faz aniversário hoje e ilustra canecas para as pessoas. 5. Apesar de ser falando do Romero Jucá, não, 5 As cores de Romero Brito, 5? Eu pensei que era um programa sério. Vamos falar de artes plásticas agora? Dá uma notinha para ele. 0. 0 pro Romero Brito. 2. Tarcísio Meira, 35, tá vivo ainda. Tá lá. Irmão Coragem, 10 pro Tarcisão. 10 Tarcísio. 0 também. É um galã, né, cara? Eu vou dar nota 5. E pra terminar... E por aguentar a Glória Menezes, mais 10. Nossa, merece 20. E pra terminar, Moacir Franco, que fez o milagre da flecha. 36, nasceu. Moacir Franco dou 8 pra ele. 8 pra ele, porque ele anda com aquela... 9. Moacir Franco eu dou 7 pra ele. 7 pra ele? Moacirzão vai merecer uma nota boa. E ele tem uns nota personagens 8. antológicos, né, também. É divertido. E outra coisa, cara. Moacir Franco, tá acabando o programa. Semana que vem, eu aqui no meu velho e querido banco. Por quê? Edson Mariani Júnior, envie beijos, envie abraços e faça o que você quiser nesse microfone nos próximos 14 segundos. Quero mandar um abraço lá para o Flávio Felipe, o grande fã do Luan Santana. De Eunápolis. Né, nessa forma pioneira de levar o homossexualismo ao sertão baiano. Muito bem. Você quer mandar um abraço para Caris? Para Caris Bertuzzo, não. Não. Você quer mandar um abraço pro pessoal de Catanduva? Ou o pessoal de Catanduva também não. Não. Novo Horizonte? Muito menos. Itápolis. Existe essa cidade ainda? Espero que um meteoro tenha caído na minha ausência. E para terminar o programa, Shell, abraço para aquela galera de Eu vou mandar um abraço Preto. aqui pro 2º ano noturno do curso de letras da Unesp, com quem eu terminei o semestre agora.
Eu não vou nomear um por um aqui, porque mas fala da Suelen, pelo menos. Não dá pra nomear todos, mas a Suelen, o Apolo, o namorado dela, a Juliana, aquela galera. A Jéssica, a Camila, a Priscila, a galera bonita. A sala toda, porque é uma das melhores salas para quem já dei aula, as pessoas mais honestas e divertidas que para quem com quem eu já tive o privilégio de conversar, não de ensinar. Chupando. São ótimas pessoas. Então um abraço para eles. Então muito bem. Então semana que vem nós voltamos com o programa 258 sem Edson Bariani. Enfim, não é? Que voltará em outras edições. Um abraço a todos e tchau. E esse é o fim!